forçação de barra, descaracterização e todas as outras coisas desnecessárias que são visivelmente forçadas no mundo dos games. E essa moda já começou há algum tempo e que vem flopando muitos títulos na indústria que tinham potencial para serem muito melhores sem nada disso. Existem aqueles que vão te taxar de fóbico de alguma coisa simplesmente por você não gostar desse tipo de forçação de barra. E existem aqueles que enxergam trações em tudo. Então, existe um meio termo em cima disso? Esse é o ponto do vídeo de hoje que nós vamos reagir aqui a um dos melhores vídeos que eu já vi sobre esse tema e do qual, caras, era justamente o que estava fazendo falta no YouTube. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo pro canal e meus amigos, hoje o vídeo promete, porque eu encontrei, cara, a melhor crítica que eu já vi até agora, né? O cara realmente foi a fundo no assunto. E eu também busquei outras informações para complementar aqui no React junto com vocês. E novamente estamos reagindo ao canal Aperta Start. Cara, conteúdo fantástico também, é um dos caras que eu mais gosto aqui no YouTube. Espero que vocês apreciem também, acompanhem comigo agora essa jornada no vídeo. Nós vamos fazer um React desse vídeo aqui do canal Aperta Start, onde ele tá falando dessa empresa aqui, ó, Sweet Baby Inc., o bullying disfarçado de virtude no mundo dos games. E esse vídeo ficou espetacular, porque ele pega exatamente na ferida, ele conta exatamente tudo o que aconteceu. Você deve ter ouvido falar já do nome dessa empresa, né? Por aí, em tempos recentes, né? Se você ouviu falar, você deve ter uma noção do que se trata. E a gente vai destrinchar isso, porque muita gente fala, por exemplo, que a lacração nos games tem a ver com uma agenda dentro das empresas. E eu falo pra vocês, meus amigos, eu acredito sim que existe essa agenda, só que não é necessariamente dentro das empresas. E vocês vão entender como que cada peça se encaixa, tá? Então vamos acompanhar aqui esse react, eu vou deixar o vídeo dele um pouquinho acelerado, tá, galera? Eu sei que vocês não gostam tanto, mas olha lá, o vídeo dele tem quase 15 minutos. Se eu fizer o vídeo normal, o meu vai ter 1 hora, tá? Então eu vou acelerar um pouquinho a parte dele, um pouquinho a minha parte, separadamente, para dele não ficar mais acelerado ainda, tá bom? Pra tentar deixar o vídeo dinâmico. E lembrando, claro, se você puder, já deixa o seu like agora, se você já conhece a qualidade do canal. Se não, espera o vídeo passar, deixa o like só no final. Se você é polarizado de um lado ou de outro, assista esse vídeo, abra sua mente para assistir esse vídeo, que você vai sacar que, cara, não tem por que polarizar nada, dá pra ter uma opinião balanceada sobre o assunto e você não ficar parecendo um bocó na internet, tá bom? Vamos lá, sem mais enrolação, 3, 2, 1 e vamos descer o play aqui. E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed. E é o seguinte, eu tenho certeza que você já se pegou jogando um game dessa geração e em algum momento surgiu aquele ponto de interrogação gigante acima da cabeça. Sabe aquele momento que você solta o controle, coloca a mão no queixo e solta aquele tentando processar o que acabou de acontecer. Talvez histórias com enredos estranhos, ou diálogos fora de contexto, ou até personagens estabelecidos se comportando de uma maneira alternativa, que faz parecer que eles estão se sentindo deslocados dentro da própria existência. As características que eu acabei de citar fazem parte de um movimento cultural que de alguma forma se proliferou na indústria do entretenimento como um todo. Mas esse canal é focado em games, então eu vou manter o foco nos games. Noto que especialmente nas grandes produções, aqueles games AAA de orçamentos gigantescos, esse movimento tem uma influência maior do que em jogos menores. A questão é que esse movimento cultural tem sido amplamente rejeitado pelo público gamer. Então é curioso demais que grandes estúdios de desenvolvimento de games abracem a causa com força, mesmo sabendo que desagrada diretamente o seu público consumidor. Como você sabe, empresas querem sempre vender. Galera, presta atenção no que ele acabou de falar, tá? Porque a gente que tá aqui olhando isso tudo acontecendo, todo mundo se questiona isso, mano, por que as empresas continuam fazendo isso se não dá certo, né? Se não dá resultado, muito pelo contrário, os jogos estão flopando, porque a galera não gosta dessas coisas, tá ligado? Essa forçação de barra, essa descaracterização que fazem com personagens, né? Vamos fazer uma inclusividade, né? É o que eu já falei em outros vídeos aqui do canal. O jeito que essas empresas fazem, ao invés de trazer uma inclusividade, de fazer com que as pessoas respeitem, pessoas que são preconceituosas, respeitem, né? Esses grupos, vamos dizer assim, marginalizados da sociedade, não, faz com que as pessoas enxerguem vocês, né, aí me referindo a vocês, os, entre aspas, grupos marginalizados, como palhaços. Tá? É isso que as empresas fazem com a imagem de vocês. E aí, você acha que ajuda ou atrapalha? É o famoso quem lacra não lucra. Demais pra lucrar mais. E desagradar o seu consumidor soa completamente insano, porque obviamente vai vender menos. E é como estar jogando contra o próprio time. Essa história não faz o menor sentido, a não ser que tem algo que não estamos vendo, algo rolando nas sombras dos bastidores. Está na hora de falar sobre uma empresa chamada Sweet Baby Inc., que sem querer querendo acabou ganhando muita visibilidade nos últimos tempos. Normalmente, quando uma empresa pequena e relativamente desconhecida ganha destaque, é motivo de celebração. Mas o curioso é que no caso da Sweet Baby Inc., ela não curtiu muito isso não. Não só não curtiu, como reagiu de
uma forma bastante questionável a tudo isso. Mas antes a gente precisa entender o que é que essa empresa se propõe a fazer e o que é que ela faz de fato. Sweet Baby Inc. é uma empresa canadense fundada em 2018 pela Kim Belair e pelo David Bader, e de acordo com seu próprio site, o propósito da empresa é desenvolvimento narrativo e consultoria. Uma forma rebuscada de dizer que o objetivo é interferir nas histórias que os games contam. Ela diz que a missão é contar histórias melhores e mais empáticas para diversificar e enriquecer a indústria dos videogames. Queremos fazer jogos que gerem mais engajamento, que sejam mais divertidos, mais significativos e mais inclusivos para todo mundo. Na teoria, esse é um propósito bem maneiro, e eu parto do princípio que todo mundo que ama videogames quer que mais pessoas joguem videogame, e quanto mais pessoas jogando, melhor o mundo dos videogames fica. Então, se o propósito da empresa na teoria é bacana, qual seria o problema com a Sweet Baby Inc? O problema é que existe uma diferença entre o que a Sweet Baby diz que faz e o que ela faz de fato. E o bolo da Sweet Baby começou a desandar quando um brasileiro, o Cabrutus, criou uma lista de curadoria na Steam. Vocês estão entendendo como que a coisa começou. Presta atenção no detalhe que ele falou. Existe a inclusividade também nos games, e ela pode ser feita da forma certa. E a forma certa é quando você faz de uma maneira autêntica. E isso gera um respeito e apreciação da comunidade. Não necessariamente pelo estilo de vida ali do personagem, mas por quem o personagem é no seu caráter. Quantos personagens LGTV, vamos chamar assim, né? Porque geralmente tem muito a ver com isso, não surgiram no mundo dos games e que eram respeitadíssimos. Tinham, né, fãs e fãs aí dessas franquias. O último Final Fantasy XVI, por exemplo, tem um personagem lá que é assim. E a gente tá falando de um jogo japonês, hein? Japonês é super, super conservador com essas coisas. Só que o cara, ele não brilhava por causa desse lado. Ficava claro que ele gostava, né, de outros homens, mas aquele cara era um personagem tão top que isso era só um detalhe. É só um detalhe. É um detalhe que não deve prevalecer sobre a característica de caráter do personagem. Isso é uma, entre aspas, representatividade. Aquele personagem mostra pra pessoas que são preconceituosas, que acham que as pessoas LGTB são pessoas de um submundo. Não. São pessoas respeitáveis, são pessoas estudiosas, são pessoas respeitadoras, assim como todas as outras pessoas podem ser. Independente de você concordar ou não com o estilo de vida da pessoa. Então isso que é a representatividade sadia, né? Vamos deixar isso claro, vamos deixar ele continuar aqui. Se você já conhece, é a principal plataforma de jogos digitais para PC, e tem tanto jogo lá que um dos recursos que a plataforma oferece é a curadoria de games. São listas criadas pelos próprios usuários que agrupam games que têm alguma coisa em comum. Por exemplo, uma lista de games estilo Metroidvania que usam pixel art, um recurso bastante útil da plataforma. No caso, o Cabrutus criou uma lista de curadoria chamada Sweet Baby Inc. Detected, que, como o nome sugere, lista os games que têm a participação da Sweet Baby Inc., que é essa lista que você tá vendo agora. A lista contém vários games, alguns de altíssimo orçamento, como o reboot de Saints Row, God of War Ragnarok, Spider-Man 2, e um game bem grande que foi publicado recentemente, o game do Esquadrão Alto Delete. Em uma entrevista ao site geeksandgamers.com, o brasileiro Cabrutus disse várias coisas interessantes a respeito disso, e uma delas foi a razão de ter criado a lista. Ele disse que começou a notar certos padrões em jogos que tinham a participação da Sweet Baby Inc. O exemplo que ele cita especificamente é em God of War Ragnarok, quando Kratos derrota o Thor, e ao invés de despedaçá-lo em 1000 pedacinhos, como o deus da guerra hemoglobínico que ele faria, decide poupá-lo com um discurso de que precisam ser melhores pelo bem dos próprios filhos. Não é difícil notar como que o Cabrutus considerou que isso foi uma descaracterização do personagem Kratos, que costumava despedaçar primeiro e perguntar depois. E vamos combinar, o Kratos ficou bem mais manso no reboot da franquia. Mas a gota d'água... Mano, esse vídeo tá muito bom, então é difícil pra mim me segurar e não querer dar pausa pra falar, né? Mas vamos lá, isso aqui é um ponto que eu achei muito legal. Caras, sobre a questão do God, por exemplo, Ragnarok, né? Lá na franquia de 2018, a gente viu de fato uma mudança no Kratos, né, em relação ao temperamento dele, embora a gente ainda visse sim ele tendo, cara... atitudes muito similares a de quando ele tava na Grécia e tudo mais, certo? Eu acho assim, não dá pra colocar tudo na conta também da Sweet Baby. E onde que eu quero dizer isso? Não tô defendendo a Sweet Baby não, tá? Porque esses caras são realmente escória, tá ligado? São escória. Vocês vão entender o porquê, tá? Mas vamos lá. Então assim, eu não vejo problema, por exemplo, de um Kratos, né? Um Kratos mais maduro, né, um pouco mais contido, que pensa um pouco mais antes de agir, até porque ele é um cara que agora tem um filho. E a gente vê que ele tem genuinamente uma preocupação com o seu filho. E essa preocupação eu acho legítimo, eu acho verossímil, porque nos outros gods, por exemplo, na época da Grécia, ele também tinha essa preocupação. A gente via momentos do Kratos como um pai. Por exemplo, no Chains of Olympus, ele estava disposto a largar tudo, só pra ficar ali com a Calliope, né, nos Campos Elíseos. Ele estava disposto a largar tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Ele só não fez isso porque ele precisou fazer uma coisa ali, porque se ele não fizesse ia tudo pro saco mesmo, então ia acabar que ninguém ia ficar com ninguém ali, certo? Ele não ia conseguir ficar com a filha dele, né? E assim por diante. Então ele preferiu que a filha dele continuasse, vamos dizer assim, viva ali, certo? Mas que ele nunca mais pudesse ver ela. Então, o Kratos, ele tinha essa característica de paizão desde da Grécia. Então por isso eu enxergo como verossímil o comportamento dele nessa nova saga, com o Atreus. Tá? Só que tem momentos em que realmente eu acho que ficou um pouco exagerado. Tem momentos em que eu acho que faltou um pouco mais da autenticidade do caráter do Kratos, os momentos, né, de ação, principalmente. A gente sabe que o Kratos não é um cara de ficar se contendo tanto, ele pode até estar um pouco mais contido, mas cara, o tempo inteiro contido ali fica meio esquisito.
E eu achei que teve um pouco desse exagero. Só que o ponto do Ragnarok, eu acho que nem foi isso, porque eu não achei que ele foi um jogo exatamente lacrador, não, tá? Mas teve momentos em que isso ficou muito esquisito, caras. Por exemplo, aquela gameplay extensa que a gente tem que fazer com a Atreus e a Angry Boda lá, tá ligado? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês que é o seguinte, tá? Questão da Angry Boda, por exemplo. Cara, ela é uma personagem totalmente descartável. É uma personagem que não tem uma personalidade nórdica. E a Angry Boda não reflete nada disso. A Angry Boda reflete só uma menina bobinha, que tá ali pra tentar fazer um romance com a Atreus. E que ela não tem um peso que poderia ter tido na história. Ela foi, sabe, muito nerfada do potencial que ela poderia ter tido. Outra coisa também, embora isso não faça essencialmente diferença, mas eu acho que a representatividade aí foi feita de uma forma extremamente errada. Né? A Angry Boda, ela é uma pessoa de pele negra, certo? Cara, pele negra no mundo nórdico, tipo assim, é que nem você querer cobrar, que nem estavam fazendo esses tempos aí, né, um samurai preto, por exemplo. 99% da cultura japonesa é todo mundo branquelo, transparente, amarelado. Quase que não tem cor nenhuma, é que nem eu aqui. Eu não sou nem branco, velho. Eu sou transparente, tá ligado? Bate a luz em mim e não faz nem sombras. Então, assim, tem que entender que determinadas culturas têm suas características e não tem por que você ficar descaracterizando isso pra ficar querendo fazer, inclusividade. Tem um momento certo pra cada coisa. O próximo God, por exemplo, estão falando que pode ser no Egito. No Egito é cheio de pessoas com a pele mais escura. Fica muito verossímil você ver essas pessoas por lá. Não é uma questão de você excluir pessoas ou grupos das obras por preconceito, ou por isso, ou por aquilo, é simplesmente para que haja verossimilhança na obra. Só que no Ragnarok ainda ficou uma coisa mais contida, né? Agora em outros jogos, como por exemplo Spider-Man 2, pelo amor de Deus, tem uma missão principal ali que é da Black Cat, que é só pra ela falar que ela tem uma namorada na França. Você vai fazer uma missão só pra fazer isso. Só pra isso. Como é que você quer que as pessoas respeitem esse tipo de inclusividade? Vamos citar um outro extremo? É que nem aquele crente fanático que fica o tempo inteiro falando, olha, você não pode fazer isso, olha, você não pode fazer aquilo. Meu irmão, cala tua boca, vai cuidar da sua vida. Se a pessoa tá vivendo em pecado, se a pessoa tá, né, vivendo certinho, não é você que tem que ficar ali em cima julgando a pessoa. O que é dito ali é você amar o próximo como você ama a si mesmo. Se o próximo tá fazendo uma coisa errada ou coisa certa, você pode dar conselho. Agora, você não tem que ficar em cima julgando ninguém, você tem que cuidar do teu próprio nariz. Então vocês entendem um extremo que tem de cada lado, só que infelizmente é um outro tipo de extremo aí que, né, vamos dizer assim, tá chamando mais atenção pros holofotes de uma forma negativa. Enfim, vamos continuar aqui o react. O que o levou a criar a lista foi o game do Esquadrão, que digamos que fez escolhas no mínimo estranhas e inusitadas na forma que escolheu em como lidar com os personagens mais famosos da DC. Inspirado pelo que ocorreu com o Esquadrão e outros games, o Cabrutus criou a lista Sweet Baby Ink Detectives, como uma forma de alertar os seus seguidores que os games listados ali continham conteúdos narrativas criados pela Sweet Baby. E na real, o que o Cabrutus fez foi criar uma lista de games que ele não gostou e não recomenda que sejam comprados, como tantas outras listas de curadoria da plataforma. Quando soube da existência de uma lista que não recomendava os seus games, a reação da Sweet Baby Ink foi nuclear. E iniciou uma campanha de assédio, intimidação e cancelamento através do Twitter ou X. No dia 28 de fevereiro de 2024, um funcionário da empresa pediu diretamente aos seus seguidores para fazer denúncias em massa, para derrubar tanto a lista quanto para banir o próprio Cabrutus da plataforma Steam, por causa da criação da lista. Essa campanha não deu certo porque não teve mérito de causa, e diante do fracasso, os tweets clamando pelas denúncias em massa e cancelamento do Cabrutus foram convenientemente deletados. Mas a gente sabe que a internet nunca esquece. Passou Graças vergonha, à tentativa né, de campanha de assédio e cancelamento, a lista do Cabrutus saltou de pouco menos de 10 mil seguidores para mais de 300 mil. Nossa, olha só, velho. Parabéns. Parabéns mesmo, parabéns mesmo. Isso aí é justamente o que eu falo pra vocês, caras. Vocês veem o que acontece quando você tenta forçar uma coisa em cima das pessoas? Você, ao invés de conseguir dispersar esse ódio, você só alimenta ele ainda mais. É o que eu falo, caras, por que vocês, né, pessoas que gostam desse tipo de, né, vamos chamar de lacração, porque é como é chamado esse tipo de atitude, tá? Vocês que gostam de lacração, vocês conseguem entender agora? Olha aqui o efeito que vocês causam. Essa lista aqui tinha 10 mil seguidores. Tem mais de 300 mil agora. Tudo por causa de uma atitude que o cara lá teve, que foi querer o quê? Silenciar o cara aqui, ó. Não, vamos amordaçar. O cara não pode questionar o que a gente tá fazendo nas empresas. E calma, se você acha que eu tô falando isso só por, né, por frescura ou coisa do tipo, não. Como eu falei, assista o vídeo até o fim. Você vai entender exatamente o que acontece, o que essa empresa faz. Não é inclusividade, não. Tá? É o que ele fala que é um bullying empresarial. Calma que a gente vai chegar lá, não tira suas conclusões ainda não. Pouco tempo. E o Cabrutus ficou famosão, dando entrevistas em tudo que é lugar por ter sobrevivido à tentativa de cancelamento por parte da Sweet Baby. Eu falei que o tiro saiu pela culatra. Mas a história vai embolando, porque ao tentar fazer um controle de danos, a Sweet Baby Inc. recorreu à ajuda dos parceiros e o site Kotaku, no dia 6 de março de 2024, escreveu um artigo em sua defesa. Um artigo que omite completamente a tentativa da campanha de assédio e cancelamento por parte da Sweet Baby contra o Cabrutus, mas ao mesmo tempo tenta explicar que a Sweet Baby foi mal compreendida nas suas intenções e claro que também não colou. E se você chegou até esse ponto do vídeo, faz um favor pra mim, digita a palavra doce nos comentários que ajuda demais no engajamento. A Sweet Baby de forçar situações de inclusão dentro dos games que ela trabalha. Algo que o artigo faz questão de dizer que não, que esse não é o papel da Sweet Baby, que a inclusão ocorre naturalmente. E é verdade, a inclusão realmente ocorre naturalmente e sempre ocorreu. Tifa, Barrett, Cloud e Red, que é um grupo mais eclético que esse é um jogo de 97. E que tal o CJ em GTA San Andreas, protagonista de um dos jogos mais icônicos da história, e a Lara Croft de Tomb Raider, e a Samus do Metroid.
Cara, comentário perfeito, perfeito. Primeiro ele citou, né, os personagens do Final Fantasy. O grupo ali, cara, você quer um grupo mais diversificado do que aquilo? Tem um negro, tem o branquelo lá, tem a Tifa, que é mulher, certo? Cara, você quer mais diversidade do que isso? E ninguém chora por causa disso. Né? Quem chora é o pessoal, ai, a Tifa é muito encorpada, ai, a personagem é muito bonita, isso, aquilo, outro, não pode, não representa. Não representa o quê? Você aí que se empanturra de McDonald's e quer que a sociedade, as pessoas te achem uma deusa, reclama, por exemplo, que o avião ali não comporta a pessoa, mas a pessoa também vale por 3, tá ligado? Quer o quê? Então paga 3 passagens, resolve teu problema, velho. Vai criar uma poltrona ali que ocupa, né, um corredor inteiro só pra pessoa ali se sentir, ai, não, mas é gordofobia, velho. Vai te catar, mano. Eu já tive muito mais acima do peso do que eu tô hoje, né? Hoje eu tô dando uma enxugada, ainda tô sim acima do meu peso, eu tenho propriedade pra falar. Não é a sociedade que tem que se ajustar a mim, não. Sou eu que tenho que me ajustar à maioria, ao padrão. Quando eu falo padrão, eu não tô falando aqui de beleza nem nada do tipo, não, porque isso cada um tem a sua, né? Cada um tem seu gosto. Eu tô me referindo ao padrão físico, né? Da forma que as coisas são criadas pra atender um público. Se eu não me encaixo naquilo, se eu sou uma exceção da regra, eu infelizmente tenho que arcar com os custos disso, Se eu vou na viagem do avião e não caibo numa poltrona, infelizmente eu tenho que pagar 2. O problema é de quem? É meu ou é da empresa? A história tá cheia de exemplos de inclusão que ocorrem naturalmente porque é fruto da demanda de mercado. Naturalmente, o público consumidor de videogames espera ser surpreendido e quer ver personagens diferentes e histórias diferentes. Até mesmo porque o propósito número 1 dos videogames é o entretenimento, a diversão. É escapar da realidade e ir para um mundo da mais completa ficção. Ficção que é uma outra forma de dizer faz de conta. Até o mais realista dos games é uma obra de pura ficção, e eu arrisco dizer que quem joga videogame para reviver a sua própria realidade e ver o seu reflexo dentro dos jogos tá tentando apagar a linha que separa a ficção da realidade. E isso tende a ser preocupante de diversas formas diferentes. Qualquer personagem bem desenvolvido e qualquer história bem contada nos videogames acaba tendo uma moral de fundo. E essa moral é uma consequência direta da história do game, nunca é o propósito principal, que mais uma vez é apenas entreter e divertir. A percepção sobre o trabalho da Sweet Baby é que ela coloca a moral de fundo à frente de tudo, inclusive acima do próprio game. E é isso que a galera chama de forçar a barra. E como o próprio artigo de defesa da Kotaku diz que a inclusão e diversidade ocorrem de forma natural, levanta a pergunta sobre qual é o real propósito da Sweet Baby. A explicação é simples, a Sweet Baby não tá interessada em ocorrências naturais. Ela quer manipular situações para que as coisas aconteçam do jeito que ela quer que aconteça. Quem disse isso foi a própria fundadora da Sweet Baby, a Kim Belair. Em março de 2019, ela orgulhosamente subiu ao palco da Gamers Developer Conference e disse bem alto e em bom som pra todo mundo ouvir que se as desenvolvedoras não derem valor ao que a Sweet Baby Inc. oferece, que chamem o pessoal do marketing pra conversar e os aterrorizem com as consequências do que vai acontecer caso as demandas não sejam atendidas. Não sei vocês, mas aos meus ouvidos isso soa como chantagem, ameaça e intimidação. E aí, meus amigos, vocês entenderam agora por que os caras são um lixo? Ou seja, se a empresa não quiser concordar de colocar tal coisa no jogo, os caras têm essa cultura de querer ameaçar, de querer aterrorizar, de querer forçar a narrativa dentro do mundo corporativo. Vocês vão entender ainda no decorrer do vídeo, tá? Mas essa tática de cancelamento que esse pessoal faz, ele acaba se tornando muito eficaz, principalmente aos olhos de empresas, porque a empresa, o cara do marketing que tá lá, muitas vezes ele nem conhece como que é o mundo, né? Dentro das redes sociais, como que funcionam as bolhas dentro das redes sociais. E as empresas não perceberam até hoje que esses grupos que fazem esse tipo de coisa, né, vamos dizer assim, lacradores, são uma minoria insignificante a ponto de realmente prejudicar, né, o ganho de um produto ou o lucro da empresa, caras. É uma minoria insignificante. É nesse sentido que eu tô dizendo, tá? Não tô dizendo que é insignificante, que não devam ser consideradas pessoas... vamos separar aqui, tá? Eu não me refiro às pessoas marginalizadas, né? Eu me refiro a um grupo escandaloso. A um grupo que gosta de forçar narrativas. A um grupo que gosta de querer impor coisas de maneira forçada só pra... Olha, eu estou aparecendo ali na tela. Mesmo que seja pra aparecer como um palhaço, como um imbecil, né? Mas enfim. Qualquer que seja a palavra escolhida pra descrever essa tática de negócios, o discurso da Kim Belair está perfeitamente alinhado com a tentativa de cancelamento do brasileiro Cabrutos. Um ponto curioso é que a Sweet Baby era uma empresa virtualmente desconhecida do grande público, e alguns dos games que ela trabalhou tiveram recepções ruins com o público gamer, mesmo antes do nome Sweet Baby entrar em evidência. O que a lista do Cabrutos fez foi associar o nome Sweet Baby ao que as pessoas já estavam achando ruim naturalmente. E logo se tem Sweet Baby, provavelmente é porque o jogo é ruim. E do meu ponto de vista, essa foi a razão do rage. Esquadrão Auto Delete, por exemplo, é um game recente de altíssimo orçamento que teve um péssimo desempenho, fato admitido pela própria dona do game, a Warner. E dada a natureza controversa da história do game, que é exatamente onde a Sweet Baby trabalhou, possivelmente é um indicativo que o trabalho dela não tá sendo bem recebido. Só que tudo isso que eu falei até agora explica o que a Sweet Baby faz, mas não explica por que as grandes desenvolvedoras de games estão abraçando essa causa com tanta força. E quem nos ajuda a iluminar essa questão é o Mark Cerny, que trabalhou por anos como executivo e desenvolvedor na Blizzard. Em uma live com a participação do próprio Cabrutos, o Mark Cerny nos dá um entendimento de como as coisas funcionam do lado da indústria. O que ele diz é que da forma que os jogos são financiados hoje, ninguém mais usa o próprio dinheiro. Jogos ficaram tão grandes e tão arriscados que os estúdios buscam dinheiro de fora para ajudar a minimizar os riscos. Estamos falando de games custando de 250 até 600 milhões de dólares, no caso de alguns games como serviço. E para conseguir dinheiro para esses projetos, o CFO da empresa é o seu melhor amigo. CFO é o Chief Financial Officer, basicamente o cara responsável por conseguir grana. E que às vezes isso resulta em estúdios de desenvolvimento sendo instalados em locais sem tanta tradição no setor, por oferecer condições financeiras mais favoráveis. E é assim que empresas conseguem empréstimos volumosos com taxas... Bom, aí já vai a minha primeira crítica aqui, né?
baixíssimas para financiar os seus games. Todas as empresas fazem isso, incluindo empresas grandes e ricas como a EA. Via de regra, onde tiver o dinheiro mais barato é onde eles vão buscar. E nos últimos anos, esse dinheiro veio de um fundo chamado ESG, que significa Environmental, Social e Governance, que traduzindo é um fundo governamental ligado a questões sociais e ambientais. Esse dinheiro governamental barato costuma vir com condições bastante específicas atreladas. E no caso do fundo ESG, existem cláusulas específicas sobre diversidade, igualdade e inclusão. No sentido de que para colocar as mãos nesse doce dinheiro do ESG, as empresas têm que fazer parcerias e até contratar outras empresas que tratem de assuntos como diversidade e inclusão, digamos, por exemplo, como a Switch Baby Inc. Você tá sacando o que tá rolando? Grandes desenvolvedores abraçam a causa não por agora, de nobreza ou idealismo, mas porque é a forma mais barata de conseguir dinheiro com as menores taxas possíveis. Pronto, acabou de matar a charada, tá? Então vamos lá, vamos se conscientizar aqui, galera. As empresas não têm agenda, tá? Preste muita atenção nisso. As empresas, só a empresa, apenas a empresa, a entidade, tá? Falando de forma singular aqui de cada uma, não necessariamente tem uma agenda. Tudo bem, tem gente lá dentro que pensa de uma forma assim, outra que pensa de uma forma assado, mas o projeto como todo tem que ser desenvolvido pensando no público, tá? E não tem como você querer ficar impondo esse tipo de visão ali o tempo inteiro, entendeu? Então, o último espaço dentro do mundo, principalmente dos games, vamos nos atentar aqui aos games, né? Em que isso acontece, não é necessariamente porque a empresa quer. Acabou de ser explicado. Cara, os jogos hoje em dia estão ficando muito caros de serem feitos. É por isso que esse tipo de coisa costuma aparecer mais nos jogos AAA do que nos jogos AA, nos jogos indie, né, mais simplesinhos. Justamente porque, cara, você precisa mitigar os custos o máximo possível. E todo mundo quer fazer o quê? Mamar na teta ali do governo. Vocês não viram que é um fundo governamental de incentivo à produção, né, de conteúdos, de entretenimento? Os games fazem parte. Mas pra poder pegar desse fundo, o que tem que fazer? Tem que dar uma lacradinha, tá ligado? Ou então, né, você fazer a inclusão da maneira correta. Só que é incrível, né? Parece que não tem empresa que sabe fazer esse tipo de inclusão da maneira correta. Como os jogos que a gente vê aí já de muitos e muitos anos atrás já sabiam fazer. E que ninguém ficava, não incomodava ninguém, porque não ficava forçado. O jogo conseguia atingir o seu potencial tranquilamente. Fala pra mim qual é o jogo da Lara Croft, por exemplo, do Tomb Raider, que a gente viu desde a época do PlayStation 1, que foi ruim por causa disso, desse tipo de temática. Nenhum. A Lara sempre foi uma personagem imponente, uma mulher realmente ali empoderada, né? A Lara sim é um exemplo de mulher empoderada, que nunca foi forçado, né? E acima de tudo, não precisaram fazer a Lara uma gorda do McDonald's correndo nos cenários. Fizeram a Lara mais encorpadinha e tudo mais. E não vem mentir falando que, por exemplo, você que é mulher, né, que tá fora de forma, eu estou me sentindo ofendida porque essa pessoa está aqui. Não, você tem que se sentir ofendido por você ser desse jeito. Você tem que se ofender com o que você faz consigo mesmo. Porque não é os personagens, as personagens dos jogos que tem que se adequar a essa sua forma física de Majin Buu, não. É você que tem que tomar vergonha na sua cara, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo e ser o melhor que você pode ser. Eu também não tô no auge da minha forma, não. Mas eu não fico de frescura quando eu vejo um cara lá todo, um personagem todo bonitão, encorpado ali dentro do game. Não, cara, pô, da hora, beleza, né? De repente, às vezes serve até como uma inspiração. Pô, mano, quero ficar desse jeito aí. É assim que eu enxergo, tá? E eu tô falando com propriedade, galera. Eu ainda estou acima do peso. Até hoje eu tô lutando aí pra perder meus quilos. Quando eu vejo foto minha da época que eu treinava, cara, pô, sabe, me dá até um mal, assim. Eu fico pensando, caramba, olha o que eu fiz comigo mesmo. Eu vou ficar me vitimizando pra sociedade. Não, olha, os caras nos filmes têm que me representar. Hoje eu tô assim, né? Não faz bem pra minha autoestima. Ah, vai cagar, né? Eu que tenho que tomar vergonha na minha cara. Não fica de vitimismo. Usa esses personagens, sabe? O que a gente vê nos games como uma inspiração e não como uma ofensa. Pô, pelo amor de Deus, que geração porca é essa que vocês são? Toma vergonha nessa cara, né? E dinheiro governamental, você sabe, é dinheiro liberado através de politicagem e troca de favores. Empresas como a Switch Baby Inc. tiram vantagem dessa situação e entram no pacote para atenderem as condições para empréstimos governamentais. Elas não estão interessadas de verdade em games ou no público gamer, mas estão interessadas em duas coisas: no acesso à audiência gigantesca que os games têm e, claro, na captação de dinheiro. E pessoalmente, eu desconfio que a única parte sincera daquele texto lá do site é sobre a parte de enriquecer. E respondendo à pergunta de como empresas como a Switch Baby conseguiram entrar com tanta força na indústria dos videogames, agora você sabe que foram as próprias desenvolvedoras que as levaram para dentro, como parte das condições de conseguir empréstimos. Só que dinheiro não é infinito e a grana dos fundos como SG tá acabando, o que significa que tá ficando difícil conseguir empréstimos baratinhos. Como os custos dos games são astronômicos, quando um projeto falha e as empresas não conseguem mais pegar dinheiro emprestado baratinho, a única saída é fechar as portas e demitir em massa. Por isso estamos vendo milhares de demissões e estúdios fechando. É a consequência direta de anos de decisões questionáveis tomadas por executivos dos videogames. Que são pessoas que não jogam videogame e não estão nem aí pro público que joga videogame. E se os games floparem, tudo bem. Esse povo não ganha dinheiro com a venda de games, o salário deles é pago através dos empréstimos dos fundos como ISG e pela captação de recursos de investidores. Quem se ferra de verdade quando os projetos flopam não são os altos executivos, são os devs. Os altos executivos podem até perder o emprego, mas saem de lá com as contas recheadas, porque pra esses o que importa é fazer o máximo de dinheiro possível, custe o que custar. Sei que essa história é surreal demais, mas é muito interessante, porque às vezes a realidade parece mais inventada do que a própria ficção. E pensar que tudo isso começou por causa de uma lista de games de um brasileiro indignado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele seja esclarecedor pra... Pois é, galera, então vocês viram só, né? É aquilo que eu falo pra vocês, esse negócio de inclusividade, cara, esquece, a empresa não tá fazendo isso em respeito a você, caso você pertença a um grupo, entre aspas, marginalizado, né?
A empresa faz isso pra ganhar dinheiro. Nem a própria Sweet Baby faz isso porque, nós acreditamos na causa. Não, é porque o bolso dele está sendo enchido com dinheiro. Ponto. A Sweet Baby, se fosse ao contrário, o incentivo fosse não colocar grupos marginalizados, né, nas obras, vocês acham que eles iam estar se preocupando? Que eles iam falar, não, nós somos contra, não vamos ganhar um centavo com isso, mas nós somos contra, vamos obrigar as empresas a fazer o contrário. O caramba! Os caras são os primeiros a querer excluir todo mundo ali desses grupos dos games, já tá com dinheiro cheio de grana. E aí o que ele falou aqui é o ponto principal de tudo. Esses caras não jogam videogame, não consomem esses produtos. Por que existe essa expressão de que quem lacra não lucra? Porque o povo que apoia a lacração, é o que eu falei, ele é mínimo, é ínfimo. Eles não sustentam as próprias obras que eles querem que apareçam. Eles só estão preocupados em lacrar, em ganhar sua graninha, em ganhar seu incentivo, em ganhar like, ganhar engajamento. Nenhum deles acredita de fato. Ou tem alguns até que eu vou falar que acreditam, mas eles não conseguem sustentar esse mundo. Até saindo um pouquinho dos games, se você olhar pros filmes no cinema, cara, é um flop atrás do outro que tá acontecendo. Porque os caras constantemente tentam empurrar isso daí e a galera não engole, não adianta. Você quer fazer as pessoas criarem respeito? Você tem que fazer as pessoas criarem respeito pelo seu mérito e não pela forçação das suas crenças. É o que eu acabei de falar, lembra que eu dei exemplo lá do crente chato, né? Que quer ficar forçando, quer ficar te julgando o tempo inteiro? Da mesma forma que esses caras são chatos, você também é chato de querer ficar impondo isso o tempo inteiro. Você não gera o respeito fazendo dessa maneira. A inclusividade sempre existiu nos games. Ah, mas não tinha tanto quanto deveria ser. Não, calma lá. Certo? Você quer representar a realidade ou você quer representar um mundo de fantasia? Porque no mundo da realidade, vamos colocar aqui pessoas LGTB e tudo que está incluso nesses grupos assim, por exemplo, são a grande minoria. Então você quer que a maioria dos jogos sejam representados por essas pessoas? Ah, mas aí você tá sendo racista. Não, eu tô falando de outra coisa. Aí você tá falando, por exemplo, de cor de pele, de culturas. Se você faz um jogo em que se passa na América Latina, por exemplo, é óbvio que vão ter pessoas de todas as cores ali. Agora, se você faz um jogo que se passa numa parte da história, onde naquele grupo a maioria das pessoas não era nem branca, era desbotada, historicamente não tinha como ter outras pessoas de outros tipos ali, praticamente, então não tem como você querer ficar fazendo inclusividade dentro de um campo cultural como esse. Cada cultura é cada cultura. Ponto final. Então é isso, né, galera? Eu acho que não precisa mais ser falado nada a respeito disso, né? Pô, essa Sweet Baby aí foi totalmente desmascarada, totalmente desmoralizada, né? Mas eu vou dar os parabéns porque eles fizeram o grande favor de unir ainda mais a comunidade contra esse trabalho porco, esse trabalho sujo, né? Que eles fazem em cima dos games. E ao invés de focar na qualidade da coisa, ficam estragando, né, o potencial que muitos desses games tinham pra poder alcançar. E tomara que flop mesmo, tomara que, nossa, vá pra sarjeta cada um dos caras que compõem esses tipos de corporação. Porque se não tem talento pra estar no mercado, não tem que estar no mercado. Dá espaço pra quem realmente merece, quem realmente tem competência, quem realmente trabalha com seriedade, estudou de fato. E aliás, aproveito também pra deixar um parabéns pra Arrowhead, né, que não é um estúdio da Sony, é parceiro, é o que fez aí o Helldivers 2, que praticamente tacou o dane-se pra essa galera aí que queria forçar, né, inclusive dentro do Helldivers 2, e os caras não deixaram. Mandaram catar coquinho, mandaram ver se tava na esquina, e é assim que tem que ser mesmo. A inclusividade tem que ser feita de forma orgânica. E aí sim fica uma coisa bacana, fica uma coisa respeitável. E é isso, né? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado aí ao canal da Apertstar. Jet, você foi top aí na sua investigação. Me poupou muito trabalho aqui também. E é isso aí. Galera, curtiu o vídeo? Conseguiu entender onde fica o meio termo das coisas? Não precisa ser tanto pra cá, nem tanto pra lá. Você pode ter um equilíbrio, tá? E é esse que é o ponto aqui do vídeo. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, eu vou ficando por aqui, até o próximo. Tchau, tchau.